pesquisa surgiu de uma vontade, né, de uma necessidade, vamos dizer assim, de se aprofundar o conhecimento, né, do real impacto da atividade física e do exercício físico para mulheres idosas, especialmente em situação de vulnerabilidade social. Por que isso? Porque até então a quantidade de estudos são muito relacionadas aos homens, né? E recentemente ainda a literatura tem mostrado para a gente que a situação de vulnerabilidade social é um fator de risco para inúmeras doenças crônicas, né? Que aumentam o risco de doenças crônicas. Então, como ainda tinham poucos estudos especificamente em mulheres trazendo benefício do exercício físico, né? A necessidade de se investigar essa população específica que está em um risco maior já vinha há um grande tempo, né? E calhou, né, com a necessidade da sociedade, né? Então, essa pesquisa foi realizada dentro de um projeto de extensão universitária, né, que foi feito em parceria com uma organização social que atende exatamente pessoas idosas em vulnerabilidade social, né? Então, elas nos procuraram para oferecer o serviço de exercício físico, de atividade física para essa população, e a gente vem na necessidade de se investigar melhor esses aspectos. Então, juntou-se as duas forças e o que deu início a essa pesquisa. Como as atividades, para que elas atendessem a demanda daquela população, precisariam ser realizadas ali no próprio ambiente onde elas são atendidas, porque haveria muita dificuldade para elas se deslocarem para um ambiente onde houvesse equipamentos, onde houvessem materiais, a gente precisaria estar ali para aumentar a adesão delas, a participação delas. A gente pensou num programa de exercícios que fosse econômico, né, e ao mesmo tempo eficiente. Então, utilizando o próprio peso corporal delas, com início e aí progredindo para ferramentas que aumentassem a sobrecarga do exercício de maneira barata, como potes de plástico de amaciante, faixas elásticas, que são equipamentos basicamente baratos, a gente propôs, né, investigar o efeito de diferentes programas, né? Porque a literatura já mostrava para a gente que a combinação de fazer atividades aeróbias de força era melhor do que fazer só uma ou outra isolada, né? E alguns estudos mostravam que a gente trabalhar em cima de uma intensidade um pouco mais alta poderia trazer um benefício maior, mas tudo isso em outras populações. A gente tentou juntar essas informações e investigar isso utilizando pouquíssimo ou nenhum equipamento, né, para que seja uma ferramenta que possa ser utilizada por pessoas que estão na mesma situação, por órgãos públicos, por outras instituições que atendem essa população e ver os benefícios disso, especificamente para a saúde cardiovascular, né? A gente avaliou a rigidez arterial, que é um importantíssimo fator de risco para inúmeras doenças cardiovasculares, a pressão arterial e o que diminui bastante ao longo do envelhecimento, que é a capacidade funcional, capacidade de pegar um peso, sentar e levantar de uma cadeira, fazer uma caminhada, levantar. Então, exercícios que melhorassem essa capacidade funcional e que sabidamente melhorariam a capacidade cardiovascular, e a gente investigou essas variáveis. Nós fizemos uma intervenção de 9 meses de exercício, que exatamente acompanhava o período letivo do curso, né? E interrompia durante as férias de final de ano e reavaliamos no retorno do ano seguinte para ver se essa interrupção também afetaria essas variáveis investigadas. Então, a gente investigou o efeito de 9 meses de exercício, né? E reavaliando, né, essas pessoas, essas senhoras, após 3 meses da interrupção desse programa. O que ela revelou para a gente? Primeiro, né, que a nossa hipótese de que fazer a combinação do exercício aeróbio com os exercícios de fortalecimento seria mais benéfico pelo menos para a capacidade cardiorrespiratória. E isso se confirmou, né? Além disso, a gente também se confirmou a nossa hipótese de que do exercício aeróbio, quando a gente realiza ele em maior intensidade, que foi o exercício intervalado de alta intensidade, né, foi um benefício ainda maior.
né, durante a intervenção, e somente este grupo, né, que realizou a combinação do exercício aeróbio de alta intensidade com treinamento de força, manteve, pelo menos em parte, todas as melhorias que aconteceram com o treinamento após os 3 meses de interrupção. Isso para as variáveis cardiovasculares e funcionais. Mas para as variáveis funcionais, durante o período de treinamento, a efetividade dos 3 programas de exercício foi igual. Porém, aquelas que trabalharam em maior intensidade a combinação de aeróbio com treinamento de força foram as que conseguiram manter, pelo menos em parte, todas as variáveis melhoradas ao longo do treinamento. Algumas das melhorias observadas, por exemplo, das variáveis cardiovasculares, a redução da rigidez arterial e da pressão arterial, que foram de grande magnitude, né, podem levar à redução do risco de elas no futuro terem um infarto agudo do miocárdio, de terem um AVE, que é o famoso acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como derrame, né? Ou de desenvolverem de maneira crônica uma doença cardiovascular que ainda não esteja estabelecida. Se elas já têm essa doença estabelecida, como por exemplo uma hipertensão, a redução da pressão melhorou o controle da hipertensão. Se elas já têm uma doença coronária, né, essa redução da pressão, essa redução da rigidez diminui o risco de elas terem algum outro evento. E a melhora da função da capacidade funcional deixaram elas muito mais aptas para fazerem as atividades do dia a dia. Coisa que diminui muito com o envelhecimento e quanto mais velho, maior vai ser a redução. Então, fazer algo que não só não manteve, ela melhorou essa capacidade funcional, então vão deixar elas muito mais aptas para continuarem independentes por um período mais longo ali da vida. O mais importante, né, foi o programa de exercícios que a gente acabou utilizando. Então, foi um programa extremamente simples, né? Utilizando na grande maioria das vezes o próprio peso corporal como carga ou ferramentas ou objetos que não teriam custo, então podem pegar potes de plástico, de garrafa de água, do amaciante que usam no dia a dia, encher com algum objeto dentro para fazer o peso ali. E esse programa de exercício extremamente simples e sem custo ou com pouquíssimo custo, que pode ser aplicado em qualquer ambiente, né? Não precisa de ter um espaço específico. Então lá a gente fazia as atividades num salão do bairro, né? Que era cedido para essa organização social. A gente não foi para uma pista, a gente não foi para uma academia, não foi para esse mesmo programa poderia ser feito numa praça, poderia ser feito dentro do quintal da casa do grupo de idosos, então ele pode ser amplamente aplicado na comunidade, claro, né, com a supervisão tendo pelo menos o profissional de educação física ali para orientar, para supervisionar. Isso, se aplicado, né, a gente entende que pode reduzir muito, né, o custo de saúde que essas pessoas possam ter em não realizar esse programa de atividade de exercícios.